Oi, pessoal. Enquanto eu estava lendo a lição de hoje, a lição 200, não há paz, exceto a paz de Deus. E aí tem essa parte onde ele fala sobre a felicidade, sobre a busca da felicidade. Ele fala, não busques mais, né? A felicidade, ela só pode ser encontrada no autorreconhecimento. Ela só pode ser encontrada em Deus, na sua verdadeira existência e não no mundo, que é onde a gente fica tentando buscar a felicidade, né? E aí eu me lembrei de um videozinho, não sei se vocês já viram, que se chama A Corrida dos Ratos. E aí é um ratinho lá que começa a ir para o emprego, para ir para o trabalho, se arruma e tal, e começa a sair pela cidade. E aí em cada coisa que ele olha, ao invés de estar escrito o nome daquela coisa, tipo uma loja de roupas, ou que nem ele acha um carro depois, seja lá o que for que ele tá ali, tá escrito happiness, as placas ali, né, são felicidade, tipo, aparece no fundo um cartaz para ver um filme. Aí ao invés de estar escrito o nome do filme, tá escrito happiness, né, e a cada lugar que ele vai, ele olha para a placa de cima, assim, uma placa de bebida alcoólica e tal, e aí tá escrito lá happiness, né, felicidade. E aí esse ratinho, ele vai, ele pega uma coisa, e aí aquela coisa não dura, né, ele acha ele vai para uma loja, ele entra numa loja, assim, onde tem promoção de coisas, e aí tem um monte de gente na fila, já sabe essa promoção, quando a gente vai, assim, né, tu vai num lugar, tem uma promoção, tu já sabe que lá, às vezes de manhã cedo, as pessoas já estão esperando na porta para entrar para comprar aquelas coisas, e parece que aquilo, assim, meu Deus, vai resolver, assim, é uma felicidade, é uma expectativa, uma esperança, né, de que aquilo agora vai me fazer feliz. E aí entra nessa loja aí, os ratinhos se pegam no pau lá e, sabe, se brigam e tal por causa das coisas. E ele no final sai com uma televisão assim, arrastando a TV. E aí ele larga e vai pra outra coisa, assim, ó. Aparece um show, aparece uma coisa. Então ele vai, simboliza isso que a gente fica fazendo aqui na percepção, enquanto a gente não se reconhece em Deus, que a gente fica buscando o tempo todo a felicidade num lugar onde a gente não vai achar. Não tem recurso aqui no mundo para a gente manter uma paz, para a gente manter uma felicidade, um estado constante. O que a gente experimenta o tempo todo, né? Só de pensar nisso que, né? Eu penso, uma corrida, né? O que é uma corrida? Uma corrida é uma coisa que envolve um esforço. Então, o quanto a gente passa o nosso dia, né? A cada instante se esforçando para uma coisa futura, assim, uma coisa que vai me dar uma esperança, me dar uma felicidade, me dar alguma coisa, mas é sempre depois, é sempre numa busca constante, numa corrida. E isso acontece até aqui, dentro da metafísica de Um Curso em Milagres, né? De dentro disso, ainda a percepção pode ser trazida para esse eu aqui, que agora quer alcançar alguma coisa, como se fosse assim, depois que eu souber toda a metafísica de Um Curso em Milagres, depois que eu souber falar bonito, depois que eu souber tudo que está escrito nesse livro, depois que eu entender tudo, aí eu vou poder alcançar alguma coisa. Mas ainda é de dentro do eu aqui, é de dentro das minhas vontades, daquilo que eu penso que vai me trazer alguma valorização ainda no mundo. Porque se a gente está o tempo todo, né, ou buscando o que parece ser o externo aqui, buscando através dessas coisas de família, né, a gente chama família de amor, né, mas da mesma forma, só de pensar nisso, né, família também é sofrimento, porque é só um conjunto de crenças tentando ser resolvido, né, quando a gente está aqui, por exemplo, eu olho para Sol e aí eu vejo ali o que é isso que fica entre nós ali enquanto se há uma ideia de separação. É o tempo todo só a consciência buscando algum tipo de validação, né? Ter um valor ali, ter uma ideia de que eu sou especial de alguma forma. Então a gente fica barganhando nesse sentido. E o que é a felicidade aqui, né? É só enquanto o outro lá, ele tá satisfazendo as minhas crenças, ele tá atendendo às minhas vontades. Porque é muito nítido de quando a gente tá diante das coisas, das pessoas, das situações, e aquela coisa ali não tá atendendo
a minha vontade, o que eu sinto? Frustração, tristeza, né? Insatisfação. Eu fico o tempo todo indo de um ponto ao outro. Eu tô feliz e satisfeita, mas é porque as minhas crenças estão sendo atendidas. Então, eu tô mascarando aquilo que eu realmente estou sentindo. Porque se eu para eu buscar a paz, né, para eu buscar a satisfação, para eu buscar a felicidade, eu já tenho que estar num estado oposto a isso. Então, eu já tenho que estar em sofrimento, eu já tenho que estar me sentindo insatisfeito para ter que buscar. Então, essa lição de hoje traz: não busques mais. Ó, não acharás paz a não ser a paz de Deus. Aceita esse fato e poupa a ti mesmo a agonia de decepções ainda mais amargas, do desespero sombrio e da sensação da fria desesperança e da dúvida. Não busques mais. Não mais há para achares, exceto a paz de Deus, a menos que esteja buscando a miséria e a dor. Então, olha só, é dito assim, ó, não adianta qualquer coisa que tu se empenhar na percepção, qualquer coisa que tu coloque o teu empenho aqui como um corpo, né, imaginando que eu sou esse corpo fazendo alguma coisa, eu vou encontrar a miséria, eu vou encontrar a dor. Porque a consciência, o que ela tá fazendo, né? Ela só tá mantendo uma percepção de existir separada de Deus, e enquanto ela faz isso, ela pega todo esse conjunto de crenças e continua fazendo uma manutenção dessas crenças através dessa imagem aqui. E aí ela usa todas as imagens para continuar mantendo esse equívoco de percepção, né? Não é uma paz que eu vou achar para mim, né? Ó, se a gente pegar essas lições aqui, né? Essa lição, e pensar que eu quero fazer essa lição, eu quero parar de buscar porque a paz é para mim, eu ainda tô buscando um resultado, eu ainda tô achando que eu preciso fazer alguma coisa e aí eu vou merecer depois, a paz ela vai chegar depois. E ela é para mim corpo, né? Isso é uma outra coisa que, enquanto a gente não aceita essa mudança, a gente fica tentando experienciar paz através de sensações, através de, sabe, leveza no corpo, quando a gente, sabe, eu já senti várias vezes essas mudanças, assim, né, quando vem uma mudança de percepção, muitas vezes o corpo, ele recebe reflexos, só que se eu fico presa nisso, quando vem um convite aqui, né, vem um desconforto, vem ali, eu quero negar isso, aí eu penso que isso não, isso eu não quero olhar. E aí eu fico só aqui, ó, me iludindo, pensando que é só nesses instantes que a paz tá ali. E a paz não tem a ver com o que o corpo, ele tá experienciando. A paz não tem a ver com o que tá acontecendo no mundo. O mundo não vai mudar. Nada disso vai mudar. O que vai mudar é aonde a consciência posiciona a existência no instante em que ela percebe isso. Por isso que a gente tem que parar de negar as sensações, negar a raiva, o desconforto, parar de negar essas coisas, porque é o que olha para essas coisas que importa. A paz é saber que, nossa, tem uma vontade de uma crença aqui querendo ser atendida, mas isso não é o que eu sou. Então eu desisto daquilo. Não é que eu desista no sentido de que coisas têm que ser feitas, mas eu desisto de dizer que a minha paz está dependendo daquela coisa ser concluída, né? Se isso for concluído, e se isso for do meu jeito, se isso for da forma como eu penso que é o melhor para mim, aí eu vou estar em paz, aí vai estar tudo bem. E aí nunca vai estar tudo bem, nunca vai ter paz. Porque eu tô pensando, porque a minha paz, para eu estar em paz, alguma coisa ali fora, alguma coisa tem que estar sem a paz daí, porque daí é o contrário, muitas vezes, da vontade da crença do outro. Então, pensa, se é uma única consciência, e aí tem eu em paz aqui, com a minha crença atendida, mas tem o outro lá, sei lá, me agradando, fazendo uma coisa que a pessoa não quer fazer, para eu estar em paz, então olha só, cadê a paz que é de todos? Porque se a gente fala em paz de Deus, a paz de Deus, ela é para todos.
Então, se ela é para todos, ela está na consciência, ela está na aceitação da única e verdadeira existência. E não a paz no mundo, e não a paz no corpo, e não a paz para mim. Então, por isso que é a aceitação de saber que quando a gente está indo além de uma percepção equivocada, de uma interpretação, de uma emoção, de uma sensação, a gente está indo além desses bloqueios, eu não estou indo além por mim, eu estou indo além por uma única consciência. É aí que a gente... É aí que a consciência vai começar a saber que ela é uma única consciência, aceitando a paz por todos, e não uma imagem aceitando a paz. Por isso que ela se posiciona, inclusive, diante do que são as outras imagens ali, que aparentemente estão representando o sistema de pensamento equivocado, né? Se tu tá descansando na totalidade, né? Se tu tá na mente certa aqui, ó, sabendo que a realidade não tem nada a ver com isso aqui. E aí aparece alguém, uma imagem que demonstra uma limitação, né? Ela demonstra um equívoco de percepção. A paz está aqui agora quando eu aceito que é impossível que haja essas imagens aqui, ó, para estar experimentando, seja lá o que for. Não tem nem eu aqui para olhar o outro lá, sei lá, aparentemente sofrendo, adotando uma posição de vítima, né? Ó, não é que eu desconsidero aquilo ali, mas eu simplesmente sabe que aquilo ali é um equívoco de percepção. Aquilo ali não é a realidade. Então a consciência está aceitando isso para um todo e não pequenas partes estando em paz, e não uma paz para mim, uma paz para ti aí, uma paz separada. Então a aceitação da lição de hoje, ela tá nessa parte, ó. Não há paz exceto a paz de Deus. E estou alegre e grato por ser assim. Estou alegre e grato por ser assim. Isso é o que a gente precisa fazer no sentido de parar de esperar um contentamento depois. Ó, eu estou alegre e grato por ser assim, porque muitas vezes a gente experimenta a perda. É isso que retira a consciência da paz, porque como eu tô confundindo alívio com paz, então parece que eu tô perdendo. Hoje de manhã, isso já é claro para mim, mas hoje eu realmente observei isso na consciência, assim, em que eu fui levantar de manhã, e aí, assim, eu levantei, era 6h30, né, 6h30 não, 5h30, despertou o telefone, e aí eu olhei, né, desliguei o telefone ali, e aí eu observei, assim, o que é a consciência enfatizando para ela que há uma perda, que, assim, tem diferença entre eu estar deitada ali e eu simplesmente levantar. Tem uma coisa que fica te contando ali que vai ser perdido. Ó, vai ter uma perda. Só que isso é a consciência se aprisionando na ideia de que a paz é alívio. Porque não parece que é paz? Tipo, ai, que paz poder ficar aqui mais um pouquinho, sei lá, no quentinho da cama. Parece que é bom, parece que é paz, parece que é gostoso. E é por isso que a gente demora a ir além, muitas vezes, dos condicionamentos. Porque eu tô tão certa e convicta de que isso é a minha paz, de que isso é bom para mim, que a gente não dá um passo além para ver que tem um outro jeito, e que esse outro jeito é a liberdade de saber que não é um corpo. Porque nessa situação, né, quando eu tô ali deitada e aí, fico ali nesse, né, chove não molha, se eu fico ali, o que eu fico enfatizando? O que eu fico ensinando para a consciência? Eu ensino para a consciência que ela é essa imagem aqui. Então, se eu tô experimentando, a gente tá em dualidade, né, a consciência experimenta a dualidade. Então, se eu tô experimentando algo que é gostosinho, algo que eu tô dizendo que isso é satisfatório, então eu vou precisar experimentar o insatisfatório, que é muitas vezes esse lugar de cansaço que a gente, sei lá, fica, nossa, que sono, que eu queria dormir, sei lá, ó, já perdi a paz, já não tô em paz, eu tô insatisfeita, porque estaria bom, estaria melhor se eu pudesse, sei lá, dormir agora, tirar um cochilo. Então, ó, o tempo todo a gente vai ficar nessa dualidade enquanto a gente não solta e não desiste de querer colocar de querer mascarar o alívio e chamar isso de paz. E é só no instante em que a gente quiser
ver que nenhuma dessas coisas tá realmente, né, trazendo aqui aquilo que eu quero, aquilo que todos querem, né? Todos querem a paz. Só que a gente precisa parar de buscar aonde ela não tá, né? E isso é só aceitando essa lição de hoje. Não há paz, exceto a paz de Deus. Então é isso. Um beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.